governo João Goulart. João Goulart foi eleito vice-presidente após a eleição presidencial de 1960. Seu governo foi marcado pelo curto e único período parlamentarista da República, uma crise econômica e alta inflação e discussão sobre reformas de base, o comício central, o plano trienal e crescentes tensões com militares. O governo João Goulart. No que se refere a essas reformas, destacaram-se no governo João Goulart as seguintes medidas. Reforma agrária consiste em promover a democratização da terra. Paralelamente, a promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural, estendendo aos campos os principais direitos dos trabalhadores urbanos. O plano foi elaborado em apenas 3 meses por uma equipe liderada por Celso Furtado. O objetivo do plano era retomar o crescimento do PIB em 7% dos governos anteriores, depois do fracasso completo das políticas econômicas iniciadas de João Goulart, e também iniciar pela primeira vez um plano de distribuição de renda. Em que cidade nasceram Getúlio Vargas e João Goulart? João Belchior Marques Goulart nasceu em São Borja, em 1919, herdeiro político de Getúlio Vargas, natural da mesma cidade de Jango. Como era conhecido, foi o vice-presidente nos governos de Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Goulart ficou no poder 8 de setembro de 1961 até 1 de abril de 1964. Retirado do poder pelo deposto golpe militar de 1964, liderado pelo alto escalão do Exército. As reformas base propostas por Jango, mas não inteiramente liderado pelo Estado brasileiro depois da redemocratização, inspirado a Constituição Brasileira de 1988. Características do governo de João Goulart. Nessa ampla dominação de reforma de base, incluíam-se as reformas bancárias, fiscais, urbana, eleitoral, agrária e educacional. Defendia-se também o direito de voto para os analfabetos e os militares de patentes subalternas. Qual foi a postura de João Goulart? Defendia Jango, que não só pretendia fazer a reforma agrária, como seria impossível desenvolver o país sem realizá-la. Para tanto, seria necessário alterar, inclusive a Constituição Nacional. Em 25 de agosto de 1961, com o renúncio de Jânio Quadros, constitucionalmente seria dada a posse à sua vice João Goulart. Resumindo, João Goulart, presidente do Brasil de 1961 a 1964, ficou marcado por algumas ações e eventos principais em seu governo. 1. Reformas de base. Goulart propôs reformas significativas, como a reforma agrária, a reforma urbana e a reforma tributária, visando reduzir desigualdades sociais e econômicas. 2. Política trabalhista. Seu governo buscou fortalecer os direitos trabalhistas, promovendo aumentos salariais e ampliando a participação dos trabalhadores nas decisões econômicas. 3. Cenário político instável. Goulart enfrentou forte oposição de setores conservadores, militares, empresários e da mídia, que temiam suas propostas e o acirramento das tensões sociais. 4. Crise econômica. O governo lidou com problemas econômicos, como inflação e desemprego, o que contribuiu para a insatisfação popular e a perda de apoio político. 5. Golpe militar de 1964. Em abril de 1964, Goulart foi deposto por um golpe militar, que o levou ao exílio. Esse evento marcou o início de uma ditadura militar que duraria 2 décadas. Seu legado é complexo, refletindo as tensões políticas e sociais do Brasil na época, com debate sobre sua tentativa de promover justiça social e os riscos de sua administração.